Homo sapiens. Quem sabe o que é um Homo sapiens? Alguém sabe? Homo sapiens é a forma como a ciência chama o ser humano. Para a ciência, para os cientistas, o ser humano é um animal. Um animal que se diferencia dos demais animais por ser racional. Ele tem a faculdade da razão. Ele pensa, né? Então, ele é chamado de Homo sapiens, né? Ou seria um homem que tem a capacidade de pensar. Um sábio, tem sabedoria. Apesar do homem ser chamado de Homo sapiens, eu acredito que a melhor definição para o ser humano seria Homo spiritualis, ou Homo religionis. Ou seja, um homem que é intrinsecamente, naturalmente religioso. Por que eu digo isso? Talvez alguém possa olhar para mim e dizer assim: Davi, você está falando isso porque você é um religioso. Não. Você não precisa ser um religioso, você não precisa tomar partido da religião para afirmar o que eu estou afirmando, que o ser humano é um ser naturalmente religioso. Você vê isso na história. Você pega todas as civilizações do mundo, todas elas tinham religião, desde os primórdios. Não existiu jamais na história da Terra, em todos os milênios que se passaram, uma civilização inteira que não tivesse uma religião, que não acreditasse em alguma coisa sobrenatural. Não existiu. Isso não significa, claro, que não existiram pessoas ateias, pessoas sem fé, pessoas que não acreditavam em Deus. Existiu e existe. Mas a nível de sociedade, a nível coletivo, nunca existiu uma civilização absolutamente ateia, sem religião. A religião, ela sempre teve um impacto gigante na história. Guerras aconteceram por causa da religião. Sociedades surgiram por causa da religião. A religião esteve e está entranhada na história humana. Você não consegue separar a história humana da história da religião. Se você vai estudar a humanidade, você precisa estudar a religião. Então, por essas razões, eu acredito que o ser humano deveria ser chamado de Homo spiritualis, ou Homo religionis. Ele se diferencia de todas as espécies por conta desse elemento. Ele é religioso. O que isso tem a ver com o congresso de hoje e o que isso tem a ver com o tema que eu vou abordar agora? O tema que eu vou abordar hoje, religiões políticas. O que é isso? Bom, sabendo que o ser humano ele é intrinsecamente religioso, a gente começa a perceber algumas coisas. E uma delas é que todos os movimentos seculares, ou seja, movimentos que a princípio você olha e diz: não tem nada de religião aqui. São movimentos até antirreligiosos. Todos esses movimentos, eles surgem por causa da religião. Eles têm alguma coisa a ver com a religião. Como assim, Davi? É o que a gente vai explicar. Esses movimentos secularistas, na verdade, eles são, vamos colocar assim, plágios da religião. Todos os elementos da religião tradicional estão nesses movimentos secularistas. E a gente vai começar a ver alguns desses movimentos, como, por exemplo, marxismo, fascismo, nazismo, feminismo, positivismo. Todas essas filosofias, todos esses movimentos têm elementos básicos da religião. Eles são, portanto, religiões seculares ou religiões políticas. Qual é a grande diferença de uma religião tradicional para uma religião política? A diferença está que a religião tradicional, ela trabalha com o conceito filosófico de Deus. Qual é o conceito filosófico de Deus? O conceito filosófico de Deus é a ideia de que existe um ser superior e anterior a todas as outras criaturas. Este ser, ele criou
todas as coisas. Todas as coisas provêm dele. Ele é a causa de todas as coisas. Este ser, ele é, por definição, a fonte de toda moral, de toda justiça e também de toda racionalidade. Todas as coisas descendem desse Deus. A religião tradicional trabalha com este conceito filosófico de Deus. E é interessante a gente notar que até mesmo as religiões politeístas do passado, aquelas religiões mais tribais, até mesmo elas trabalhavam com o conceito desse Deus soberano. Como que funcionava? Todas as religiões, dentro do seu panteão de deuses, eles acreditavam que existia um Deus primário. Um Deus do qual todos os outros surgiram. Um Deus que permitiu que todos os outros viessem à existência. Esse era o Deus criador. O que aconteceu ao longo do tempo foi simplesmente que o ser humano ele foi se esquecendo desse Deus criador. E ele foi adotando para si outros deuses. Então ele olhava para o sol e dizia, é um Deus. Ele olhava para a chuva e dizia, é um Deus. Ele olhava para o mar e imaginava, tem um Deus que controla o mar. Ele começou a imaginar vários deuses. E aquele Deus primário, o Deus criador, ele foi sendo esquecido. Mas ele existia. Tanto é que se você for ler a Bíblia, você vai ver diversas passagens em que, quando os judeus estavam em contato com pagãos, e eles falavam, eu sirvo ao Deus de Israel, a descrição era sempre o Deus que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Toda vez que um judeu conversava com um pagão, ele dava essa descrição. E aí, quando ele falava isso, o pagão não dizia, não acredito no seu Deus. O pagão acreditava. Porque na cabeça dele, existia um Deus criador. E Israel seguia a esse Deus criador. Eu poderia seguir o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Vento, o Deus da Morte, mas tinha um Deus criador. E Israel seguia esse Deus. Então a religião tradicional, ela é, na verdade, a gente pode usar esse conceito como todas as religiões que possuem uma ideia de um Deus primário, um Deus criador, do qual vieram todos os outros, do qual veio a existência tudo. É óbvio que existem diferenças entre as várias religiões. O cristianismo ele vai crer apenas nesse Deus. É o monoteísmo. Assim como os judeus, eles não vão crer em mais de um Deus. É diferente dos pagãos antigos. Mas, para efeito de comparação com a religião política, que é o que eu vou explicar agora, a religião tradicional é isso. São todas as tradições religiosas que trabalham com o conceito de um Deus criador. É a religião tradicional. Trabalha com o conceito, portanto, de sobrenatural, com o conceito de metafísica, enfim. Religião tradicional. Entretanto, existe a religião política, que são justamente os movimentos seculares que pretendem fazer aquilo que a religião faz. Então, esses movimentos, todos eles serão, de certa forma, redentores, ou pelo menos a pretensão deles é serem redentores. Eles vão tentar assumir a característica de dar um sentido para a nossa vida, assim como as religiões procuram dar um sentido à vida do homem. Eles vão assumir a característica de tentar modificar o mundo, redimir o mundo do mal, do pecado, do sofrimento, como as religiões procuram fazer. Mas sem Deus. Isso é religião política. Então, na religião tradicional, você tem Deus como sendo o centro, o âmago, o fator principal, primordial. Ele é o Criador, ele é o Redentor. Na religião política, isso se encaixa em qualquer movimento secular que pretenda ser redentor, você já não tem mais Deus como a figura central. A figura central passa a ser qualquer outra coisa. E a solução já não vem mais do alto. Ela vem daqui da terra. A gente usa o termo político simplesmente para se referir à obra humana. As religiões políticas nada mais são do que movimentos que pretendem salvar o mundo
através da obra humana. Para fazer uma viagem sobre isso, eu gostaria de abordar com vocês uma estrutura humana. O ser humano, ele possui 3 sensos. E é importante a gente trabalhar esses sensos para a gente entender como é que se dá a religião política. Como é que ela se origina. O primeiro senso do ser humano é o senso de valor e moral. Senso de valor e moral objetivos. O que significa isso? Estou aqui olhando um monte de pessoas. Todas essas vidas, para mim, são importantes. Isso é você valorar. Você olha para uma pessoa viva e você diz, essa vida importa. Se alguém entrar aqui nessa igreja e resolver matar alguém, todos vão achar errado. Por quê? Porque a vida importa. A gente olha para as coisas e a gente valora. A gente dá valor às coisas. A gente dá valor à vida humana. A gente dá valor à liberdade. A gente dá valor às coisas. Esses valores são valores objetivos. Não é uma questão de opinião. Se alguém entra aqui e mata alguém, não é uma questão de opinião. Ah, ele matou, ele fez aquilo que ele achava que era o certo. Não, ninguém vai dizer isso. Ele matou, ele está errado. Por que ele está errado? Porque a gente valora a vida humana. A vida humana tem valor. Não é valor para ele, não é valor para mim. A vida humana tem valor independentemente se eu gosto da pessoa ou não. Isso é valor objetivo. O contrário de objetivo é subjetivo, é aquilo que é referente ao meu gosto. Se eu gosto de azul mais que vermelho, isso é subjetivo. Não é que o azul seja melhor que o vermelho, é porque eu acho isso, é o meu gosto, isso é subjetivo. Mas objetivo são coisas como, por exemplo, é errado torturar, é errado violentar uma pessoa. Isso é objetivo. É errado. É errado hoje, é errado amanhã, é errado em qualquer lugar. Este é um senso de valor. Todas as pessoas têm esse senso de valor. O senso de valor ele está intimamente ligado, como vocês podem estar percebendo, ao senso de moral ou moralidade. Por você valorar as coisas, você consegue emitir juízos de certo e errado, justo e injusto, bom e mal. Você olha para algo e você diz, isso é mal. Se alguém pega a sua carteira, você vai dizer que isso é errado, que é injusto, e todos vão concordar com você. Isso é moral. Então, o primeiro senso é um senso de valor e moral. Não importa o quão ruim uma pessoa seja, ela tem um senso de valor e de moral. Ela pode passar por cima desse senso, mas ela tem esse senso. Todas as sociedades possuem um senso de valor e moral. Pode ser um senso distorcido? Pode, mas elas têm. Ninguém vive absolutamente sem valores e sem moral. Você pode discutir valores e moral, mas você sabe que existe. O segundo senso seria um senso ou uma noção de sentido para a vida. E esse senso, ou essa noção, se divide em 2 partes. O sentido coletivo da vida e o sentido individual da vida. Todos nós temos esses 2. O que seria o sentido individual da vida? Todos nós precisamos de metas, de projetos. Todos nós precisamos de algo além das nossas simples necessidades. Na verdade, isso é uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais. A gente cria coisas que não são necessárias para a gente sobreviver. Por exemplo, quando alguém faz uma poesia, isso não tem valor no sentido da sobrevivência. Por que alguém faz uma poesia? Não é igual a se alimentar, comer, beber, né? Ou quando eu crio algum esporte, algum jogo, isso não tem valor para a sobrevivência. Quando um atleta ele fica o ano inteiro treinando para conseguir chegar em primeiro numa maratona, isso não tem valor para a sobrevivência.
O ser humano ele faz coisas além daquilo que é meramente sobrevivência. Por quê? Porque o ser humano precisa de um sentido para a sua vida. Se você só comer, trabalhar, para depois comer de novo, para depois trabalhar de novo, você não tem sentido na vida. E o ser humano não consegue viver sem esse sentido. Mas esse é um sentido individual. É alguma coisa que faz você, indivíduo, pessoalmente, se sentir vivo. Eu costumo fazer uma diferenciação entre sobreviver e viver. Eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. E eu digo que nesse período eu estou apenas sobrevivendo. Eu vivo de fato quando eu chego em casa. Quando eu posso fazer aquilo que eu quero. Se você tira isso da vida de um ser humano, você tirou o sentido da vida dele. Esse é o sentido individual. Mas existe o sentido coletivo. E isso é interessante. Às vezes a pessoa faz da sua vida individual tudo o que ela quer. E mesmo assim se sente vazia. Vocês já devem ter visto isso e talvez até sentido isso. Às vezes a pessoa tem uma vida muito boa. Tudo o que ela quer, ela faz. Mas ela sente que tem alguma coisa errada. Por quê? Está faltando o senso coletivo. Deus nos estruturou de uma forma que nós precisamos ter uma participação coletiva na sociedade. A gente precisa ter alguma relevância, a gente precisa participar, a gente precisa se sentir parte do todo. A gente precisa olhar para a sociedade ou olhar para a nossa família, que é uma sociedade em menor escala, e se sentir parte dela. Para você se sentir parte, você precisa tomar conhecimento, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter uma meta em conjunto. Esse é o sentido coletivo da vida. É por isso que às vezes pessoas que têm muito dinheiro, um dia elas dizem assim, estou me sentindo muito vazio, eu vou para a África ajudar as crianças pobres. E elas vão lá e dedicam a sua vida a isso. Aquele médico Albert Schweitzer, ele fez isso. Ele era um médico muito bem de vida, tinha tudo o que ele queria, mas se sentia vazio. Um dia ele largou tudo e foi para a África. E passou o resto da vida passando muitos problemas, mas ajudando as pessoas. Ele estava em busca do sentido coletivo da vida. O sentido individual da vida não é suficiente. E é por isso que um ser humano normal, saudável, ele procura conciliar as duas coisas. O sentido individual da vida com o sentido coletivo. Eu tenho uma amiga que passou para medicina agora há pouco tempo. Ela está buscando os dois sentidos da vida. A satisfação pessoal, porque ela quer ser médica. É isso que ela quer, é isso que ela gosta, é para isso que ela nasceu. Ela se sente feliz com isso. Mas ela está buscando também o sentido coletivo da vida. Ela me diz, Davi, eu quero ajudar as pessoas. Quando alguém se torna pastor, o pastor está aqui para não me deixar mentir, ele está usando os dois sentidos da vida. Ele quer ajudar as pessoas e adorar a Deus em tempo integral e, ao mesmo tempo, satisfação pessoal é aquilo que ele gosta de fazer. Todo mundo tem esse senso. Esse é o segundo senso. Então, o primeiro senso, como eu falei, é o senso de valor e moral. E o segundo senso, o senso de sentido da vida, que se divide em coletivo e individual. E nós temos o terceiro senso. Esse senso é o senso de redenção da humanidade. Todo mundo tem esse senso. Sabe o que é isso? É você olhar para o mundo e dizer assim, tem alguma coisa errada no mundo. As pessoas sofrem, morrem, são injustiçadas, tem gente que não tem o que comer, tem gente que é assaltado na porta de casa e perde todo o seu salário, que foi conseguido dignamente depois de um mês de trabalho. Tem gente que morre injustamente, que é assassinado. Tem alguma coisa errada no mundo. Os políticos roubam. Está tudo errado. Não era para ser assim. A sensação de todo mundo não era para ser assim. Você olha os problemas do mundo e você conclui, não era para ser assim. Esse é um senso de redenção. Você sabe que tem alguma coisa errada, você sabe que precisa ser mudado.
Você não se conforma. Todo mundo é assim. A pessoa pode não acreditar em Deus, ela pode nunca ter entrado numa igreja, nunca ter lido uma Bíblia, mas ela tem um senso de redenção. Ela sabe que o mundo não deveria ser desse jeito. E ela deseja que ele mude. Esses são os 3 sensos do ser humano. Todo ser humano tem. Por que eu entrei nesse assunto? Porque quando a gente entende a estrutura do ser humano, a gente começa a entender a estrutura da religião, a tradicional. E quando você entende a estrutura da religião tradicional, você entende a estrutura da religião política. A religião tradicional, ela busca satisfazer os 3 sensos do ser humano. Ela vai satisfazer o senso de moral e valor, porque ela vai te mostrar um padrão de moral e valores, um padrão absoluto de moral e valores. Então ela vai satisfazer esse seu senso. Você tem um senso de que existe certo, errado, justo e injusto, e a religião vai te falar, realmente existe. E o padrão é esse aqui. A fonte é essa aqui. Esse seu senso que você tem vem daqui. Ela vai satisfazer o seu segundo senso também, que é o senso de sentido da vida. Porque ela vai te apresentar um Deus criador, do qual proveio tudo. E se tudo proveio dele, então, obviamente, você só vai se sentir satisfeito quando você estiver com esse Deus na sua vida. Quando você fizer aquilo que esse Deus te projetou para fazer, que projetou para ser. Quando você caminhar da forma como Deus projetou para ser. Então vai satisfazer esse sentido. A religião tradicional, ela vai te dar o manual para você satisfazer o sentido da sua vida, tanto individual quanto coletivo. Para você ser importante para a sociedade, para você fazer alguma coisa que te satisfaça. Em terceiro lugar, a religião, ela vai te dar o senso de redenção da humanidade. Ela vai proporcionar a você que esse senso seja também conseguido, certo? Na religião tradicional, ela vai te mostrar que o mundo de fato não é como deveria ser. E tem uma razão. E as narrativas religiosas, elas sempre vão contar com o elemento da queda. E aí eu torno a dizer que isso não é apenas uma coisa do cristianismo. Se você for lá nas religiões tribais, você vai sempre encontrar uma história de queda da humanidade. Ela difere um pouco da Bíblia, mas sempre há uma história de queda da humanidade. A maioria esmagadora das religiões politeístas tinham uma história de queda da humanidade. Isso é assunto de estudos antropológicos. Religiões que possuem a mesma estrutura do cristianismo. Qualquer um que estude religião comparada vai saber disso. Você vai ter elementos como um Deus bom que criou uma terra boa e aí o ser humano caiu por influência de algum ser maligno e então o mundo passou a ser mal e a ter sofrimento. E a redenção, ela vem a partir daí. Porque é a partir do momento em que a gente sabe que o mundo deixou de ser o que ele era, o que ele foi projetado para ser, aí é que vem o senso de redenção. Ok, um Deus bom criou o mundo. O mundo se tornou mal. E agora? Como resolve? Se ele é bom, ele vai fazer alguma coisa. Se ele não criou para ser desse jeito e ele nos ama, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai resolver isso. Então a religião tradicional, ela te dá esses 3 sensos. Ela te mostra como satisfazer esses 3 sensos. Obviamente, dentro da religião tradicional você vai ter diversas tradições diferentes. E nós cremos que o cristianismo é o correto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o homem, tanto naturalmente como culturalmente falando, ele vai estar sempre buscando satisfazer esses 3 sensos. E a religião, ela estará no nível cultural satisfazendo esses 3 sensos da humanidade. Quando o cristianismo ele começou a partir do judaísmo, né?
O judaísmo foi uma religião durante muito tempo quase que sectária, né? Em um mundo onde todos eram politeístas, você tinha apenas os judeus que eram monoteístas e guardavam as verdades de Deus. E eles mantiveram essas verdades durante milênios. Aliás, a função de Israel nos planos de Deus foi essa. Foi manter as verdades de Deus até que o Messias viesse, até que Cristo viesse. E quando Cristo vem, ele proporciona àqueles judeus que o aceitaram, né, ele proporciona uma missão que alavanca o evangelho por todo o mundo. Ele dá o seu Espírito Santo, ele dá todas as diretrizes e diz, vai. E eles vão. E eles fazem discípulos por todo o mundo. E de lá para cá, a religião cristã se torna a maior religião do mundo. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões de pessoas que professam o cristianismo. Surgiu ali de 12 discípulos e mais alguns outros seguidores. O cristianismo, ele é a religião que traz a verdade sobre esses 3 censos. Ele é a única de todas as religiões que se enquadram nesse conceito de religião tradicional, ele é a única que consegue, de fato, preencher de maneira correta e definitiva esses 3 censos. Talvez o maior exemplo disso seja a redenção. Porque a redenção promovida no cristianismo é uma redenção que aponta diretamente para Deus. E para mais ninguém. O que acontece? A cultura cristã ela se espalha pelo mundo, principalmente pela Europa. E a Europa é cristianizada, de fato. As pessoas passam a pensar dentro do modelo cristão, certo? Isso significa que esses 3 censos eles passam a fazer parte, muito vivamente, de todas as pessoas. Só que aí vem um período da história chamado Iluminismo. E esse período é um período em que as pessoas começam a questionar a religião. Filósofos, intelectuais começam a questionar o cristianismo. E eles começam a fazer isso, em parte, com razão. Porque, de fato, durante o período em que o cristianismo ele se tornou cultura na Europa, existiram muitos desvios. Nós sabemos disso. A igreja se corrompeu, tanto moralmente quanto doutrinariamente. E isso começou a gerar questionamentos, críticas, antipatias. Certo? Então, ao pipocar essas pessoas criticando a religião, criticando principalmente o cristianismo, que era a base da cultura europeia, alguns começaram a propor alguma coisa que se colocasse no lugar da religião. E é aqui que entra, de fato, o tema da nossa palestra. Um grupo de pessoas chamadas deístas, vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, talvez tenha sido o pontapé inicial desse processo de afastamento da religião tradicional e a aproximação da religião política. Né? Qual era a proposta dos deístas? A proposta dos deístas é assim, não, tudo bem, Deus existe, eu acredito nisso, mas eu não acredito nesse negócio de Bíblia, eu não acredito nesse negócio de milagres, eu não acredito nesse negócio de intervenção divina, revelação, profetas, profecias, igrejas, hierarquia. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito em Deus. Deus criou, tudo bem, eu acredito. Mas eu não acredito em nada dessas outras coisas. Creio que Deus criou o mundo, mas Ele não intervém. Ele criou o mundo e se afastou. E Ele apenas assiste o espetáculo que ocorre no palco desse mundo, sem fazer nada. Logo, se o mundo está ruim, a redenção não vai vir do alto. Então era nisso que os deístas acreditavam. Começou a pipocar esse tipo de pessoa, né? E a posição deísta era uma posição bastante interessante para a época, porque
As pessoas não estavam preparadas para simplesmente negar a existência de Deus. Parecia muito óbvio para todas as pessoas que Deus existia. Então, um deísta diria assim, não, é claro que eu acredito em Deus. Eu não sou irracional a ponto de dizer que todas as coisas surgiram do nada. Mas eu não acredito em milagres, eu não acredito nessas coisas todas. Eu não acredito que Jesus morreu por mim na cruz. Eu não acredito que nós precisamos de uma redenção que vem do alto. Esse é o primeiro passo para a religião política. Quando você começa a limitar a atuação de Deus, dizendo que ele não intervém ou não precisa intervir, ou que nós não precisamos da intervenção divina, você começa a substituir a religião tradicional pela religião política. Porque a sua redenção já não vem do alto. Mas se a sua redenção não vem do alto, e aí que está o X da questão, de onde ela vem? Você tem um senso. Como eu falei, o ser humano tem 3 sensos, um deles é o senso de redenção. Eu tenho um senso de redenção. Se eu sou cristão, eu creio que Cristo me redime. Eu creio que Cristo um dia vai voltar e vai acabar com todo o mal do mundo. Mas e se eu paro de crer nisso, de onde vai vir a minha redenção? Aí está. Os deístas, eles abriram as portas para que as pessoas começassem a pensar, principalmente os intelectuais da época iluminista, começassem a pensar no seguinte, olha só, essa ideia de que o ser humano é mau por natureza, de que o ser humano ele não consegue mudar o mundo, isso é mentira. Claro que consegue. Porque se a redenção não vem do alto, a redenção tem que vir de nós. Então, a partir do momento em que as pessoas começam a deixar de lado a redenção que vem do alto, elas começam a pensar que a redenção vem de nós. E se a redenção vem de nós, isso significa que o ser humano não é mau por natureza. Então começa a se questionar a própria queda. Peraí, será que a queda é como a Bíblia diz? A Bíblia diz que o ser humano caiu e por causa disso se tornou inclinado ao pecado. Mas e se não for assim? E se na verdade o ser humano se tornou mal por qualquer outro fator externo? Uma das pessoas que começaram a pensar assim e que fez um sucesso danado foi Jean-Jacques Rousseau. Ele é o homem que criou a ideia do mito do bom selvagem. Na perspectiva dele, o ser humano é bom por natureza, não é mal. Essa história de inclinação ao mal, inclinação à injustiça, o homem como pecador, nada disso. O homem é bom. Ah, mas se o homem é bom, por que as pessoas fazem maldades? Por que a sociedade está dessa maneira injusta, cheia de erros, cheia de coisas horríveis? É porque alguma coisa externa fez com que a sociedade ficasse assim. E na cabeça do Rousseau, esse problema externo era o desenvolvimento da própria sociedade. Na ideia dele, a sociedade se desenvolveu errado. E ele dizia o seguinte, olha só, a primeira pessoa que cercou um pedaço de terra e disse assim, esse pedaço aqui é meu, quando ela fez isso, ela se tornou um totalitário. E quando ela encontrou pessoas que acreditassem nisso, ela passou a dominar sobre essas pessoas. Aí se criou a injustiça. E a injustiça passou a existir a partir daí. Então você veja o que o Rousseau fez. Ele substituiu a narrativa bíblica por uma narrativa terrena. Uma narrativa política. Na ideia dele, o problema não era mais o pecado. O problema não era mais a desobediência a Deus. O problema era que alguém criou uma propriedade. E isso criou injustiça. Ou seja, é um problema externo ao homem. E se é um problema externo, pode ser mudado. Se o problema é uma propriedade, a gente destrói a propriedade privada e vamos viver num paraíso. Se o problema é a desigualdade política, ou a desigualdade econômica, ou qualquer outra coisa, a gente resolve. Se o ser humano é bom por natureza, ele tem capacidade de mudar essas coisas sozinho. Ele não precisa de intervenção divina. Essa era a ideia do Rousseau. E aí ele começa a escrever, ele tem vários livros, né? Esse que eu citei agora é um artigo gigante, o título chamado
discurso sobre a desigualdade, a origem das desigualdades dos homens entre os homens. Quem é de faculdade com certeza já leu esse artigo. Mas ele também tem um livro chamado Contrato Social e muitos outros. Ele influenciou demais a Revolução Francesa, assim como outros intelectuais da época. Então, o cerne da Revolução Francesa, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, é a ideia de que o ser humano é bom por natureza, capaz de resolver os problemas da sociedade sozinho, capaz de transformar a sociedade em um paraíso e independente de Deus. Esse é o cerne da Revolução Francesa. Essa era a ideia de Rousseau. Essa era a ideia da maioria dos deístas e iluministas da época. E essa é a ideia que começou a ser disseminada principalmente nas faculdades. A Revolução Francesa foi uma revolução totalmente baseada nessa ideia do homem bom que consegue transformar a sociedade sozinho. E os resultados são interessantes, né? A Revolução começou em 1789. Começou porque se queria derrubar o rei, que era um monarca absolutista à época, ele tinha todo o poder. E os revolucionários eles eram bem sanguinários e também devassos, né? A época da Revolução Francesa é uma época de muito derramamento de sangue, de muita devassidão. Inclusive Ellen White fala sobre isso no livro dela. E você vai encontrar muitos escritores da época falando sobre isso. Entre eles o Edmund Burke, considerado o pai do conservadorismo, e que fez ferrenhas críticas à Revolução da época, dizendo que ela era uma revolução de muitos excessos. E foi. A guilhotina foi criada na Revolução Francesa. E na Revolução Francesa houve o chamado Reinado do Terror. Quando os revolucionários mataram o rei e assumiram o poder de vez, eles criaram um totalitarismo. E eles começaram a matar todo mundo que eles achavam que era um antirrevolucionário. Estima-se que de 1793 a 1796, que foi o período do Reinado do Terror, tenha se matado cerca de 50 mil pessoas. Na França. Um lugar bem pequenininho. Foi uma revolução muito sanguinária. E aí tudo isso foi feito, teve uma instabilidade política enorme. E aí depois de tudo isso, muitas cabeças arrancadas, muitas coisas horríveis sendo feitas, padres sendo mortos, freiras sendo estupradas. Isso acontecia demais, porque a revolução ela era extremamente antirreligiosa. Acreditava-se que a religião era coisa de ignorante e que, portanto, numa nova sociedade era preciso extirpar a religião. E extirpar a religião, você precisa extirpar os religiosos, principalmente o clero. Então se matava padre, se matava freira. E depois de tudo isso, o que aconteceu? Acabou a Revolução em 99, Napoleão Bonaparte assumiu e virou um ditador. Ou seja, uma revolução cheia de sangue que não deu em nada. Eles fizeram a revolução para derrubar um monarca absolutista e no final dela subiu um outro monarca absolutista. Mortes e mais mortes. Conseguiram criar o céu na terra, o paraíso que eles queriam? Não conseguiram. A história é uma coisa interessante, porque você tem como olhar para trás e falar assim, olha, esse pessoal fez isso, não deu certo, eu não vou fazer de novo. Experiência, né? Pelo menos o sábio pensa assim. Mas revolucionários não pensam dessa maneira. As pessoas que seguem essa linha, as pessoas que abraçam uma religião política, elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre acham que podem continuar. Porque, afinal de contas, a redenção não vem do alto, ela vem daqui, da terra, do que a gente faz. O problema não é o pecado, o problema é a propriedade privada, ou o capitalismo, ou os homens, ou, sei lá, qualquer outra coisa. Acha um culpado. A religião política é isso, você acha um culpado e você vai lutar para destruir aquele culpado. E aí você vai ter um céu na terra.
Então a Revolução Francesa foi apenas a primeira, ela é chamada de a mãe das revoluções. Você vai ter um monte de outras revoluções depois disso e um monte de outras teorias surgindo, porque a religião política, ela abriu as portas para as teorias. Ao dizer que a redenção não vem do alto, mas vem de nós mesmos, ela abriu as portas para que qualquer outra coisa pudesse ser a redenção. Cada um escolhe a sua. Aí a gente vem falar, por exemplo, de Karl Marx e Friedrich Engels, dois alemães. Criaram o comunismo ou o socialismo científico, como eles chamavam, porque existiam outros socialismos e eles entendiam que o socialismo deles era o socialismo certo, era o socialismo científico. O socialismo deles era um socialismo como é a matemática. 1 mais 1 é 2. Eles diziam que não se tratava de uma ideia, era apenas uma verdade. Tão verdade quanto 1 mais 1 é 2. E a ideia deles era o quê? Para começar, eles aboliram Deus de fato. Porque no começo você tinha deístas. Eu acredito em Deus, mas ele não intervém. Mas aí depois, as coisas foram evoluindo. E aí eu descarto Deus totalmente. Para Marx e Engels, Deus era apenas um conceito inventado. Inventado por classes superiores. E essas classes superiores, elas usavam esse conceito para amedrontar as classes inferiores, os oprimidos. É apenas um conceito. Na cabeça deles, eles trabalhavam com a ideia de materialismo. Então, eles não achavam que as ideias geravam as ações. Eles achavam que eram as condições do mundo que geravam as ideias. Então, se você tinha um mundo opressor, esse mundo opressor, ele gerava ideias para justificar essa opressão. E a ideia de Deus era uma ideia para justificar a opressão. Era uma forma de dominar as pessoas. Então, na cabeça deles, Deus não existia. Eles aboliram Deus e colocaram como problema maior do mundo a propriedade privada. E, por consequência, o capitalismo. Então, na cabeça deles, se eu acabar com o capitalismo, se eu acabar com os burgueses, se eu acabar com a propriedade privada, eu terei um paraíso na Terra, sem precisar de Deus. Essa é a redenção. Ou seja, não esperamos mais pelo céu, não esperamos mais pela volta de Jesus. Nós esperamos pela revolução do proletariado. Nós esperamos pela ditadura do proletariado. Olha a ideia dele. Isso é engraçado. Ele dizia que todas as coisas deveriam ser estatizadas, passar para o controle do Estado. Olha a ideia que ele está tentando vender para você. Olha, passa tudo para a mão do Estado e vai dar tudo certo. Não vai ter um ditador, não vai ter gente ditando o que você pode ou não pode fazer. Não, vai dar tudo certo. Pode botar todo o controle na mão do Estado que não vai ter problema. É isso que ele está te falando. Ou seja, ele está divinizando o Estado. O Estado não só se torna um redentor, porque é através dele que ele vai destruir a burguesia, que é o grande problema do mundo, seria o diabo, né? Mas ele está dizendo que tudo vai dar certo, que você pode dar tudo ao Estado. O Estado se tornou um Deus. Você está percebendo aonde a religião política leva as pessoas? Todos os regimes comunistas deram errado. Pelo menos do ponto de vista das pessoas pobres, do povo, né? Porque para o ditador sempre dá certo, né? O ditador sempre tem casa, mansões, comida, enfim. Mas para as pessoas deu errado. Todos os regimes comunistas tiveram muitas mortes por repressão. Todos os regimes comunistas tiveram muitas mortes por má administração, desvio de verba, enfim. Nenhum deles deu certo. É interessante. Uma pessoa poderia olhar, viu que a Revolução Francesa não deu certo, viu que outras revoluções não deram certo, viu que o comunismo não deu certo, pô, vou parar por aqui. Mas a religião política não para. Aí veio um rapaz chamado Adolf Hitler. E ele disse o seguinte, olha só, o comunismo está errado. O
comunismo está errado porque eles são internacionalistas. Eles não respeitam as nacionalidades. O comunismo está errado porque a maioria dos comunistas são judeus. Isso era verdade. Israel ainda não tinha, né, os judeus estavam espalhados pela Europa há muito tempo. O Estado israelita ele só foi reformado há pouco tempo, em 44 ou 5, eu acho, ou 6. E tinha judeu em tudo quanto é lugar. Tinha judeu como jornalista, tinha judeu em tudo quanto é lugar. E Hitler olhava isso e falava assim, olha só, os judeus estão dominando o mundo. E esse negócio de comunismo é coisa de judeu. A maioria dos comunistas que eu conheço são judeus. Então, o comunismo está errado. Eu vou criar um negócio melhor. Nacional-socialismo. É um socialismo que não é mais internacionalista, ele é nacional. Ele vai exaltar a Alemanha. Legal. Matou 50 milhões de pessoas. Criou o paraíso? Não. Benito Mussolini? Mesma coisa. Não, o marxismo está errado mesmo. Temos que fazer isso, isso, isso e isso. Matou um monte de gente também. Não reformou o mundo. Nenhum deles conseguiram a redenção. Eu estou falando de regimes que foram grandes e sanguinários, mas religião política você tem em todo lugar. Vou falar aqui do feminismo. O feminismo se tornou uma religião política. Ele partiu de premissas corretas e se secularizou. No início, isso você não vai ver as feministas modernas falando, mas no início muitas mulheres que lutavam pelos direitos femininos eram cristãs e conservadoras e tradicionais, que lutavam pelos direitos das mulheres baseados na Bíblia. Se você for ver o feminismo moderno, ele é absolutamente anticristão. Defende pautas anticristãs, fala de maneira anticristã e não respeita as mulheres tradicionais, as mulheres religiosas. Porque na cabeça delas, a religião é um problema. Porque na cabeça delas, você não encontra nada de bom na Bíblia. Porque na cabeça desse movimento, a redenção não vem do alto. Ela vem daqui, da terra. Religião política. Como você pode perceber, qualquer coisa pode se transformar numa religião política. Não importa de que lado seja. Não importa no que você acredita em termos de política. Qualquer coisa pode se transformar numa religião política. Basta que você esqueça que a redenção vem do alto e comece a pensar que a redenção vem daqui, que você precisa fazer alguma coisa. É interessante, mas eu estou falando aqui que a redenção vem do alto e alguém pode pensar assim, bom, então você está falando que você deve olhar as injustiças do mundo e não fazer nada. Não, não estou falando disso. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que o conceito de assistência social está em toda a Bíblia. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Está aqui. Culturalmente falando, se a gente tem hoje hospitais, se a gente tem hoje universidades, é por causa do cristianismo. Se você for estudar a história, você vai ver isso. As primeiras grandes universidades, todas elas eram cristãs. Já ouviu falar em Harvard? Era cristã. Bolonha? Cristã. Todas elas eram cristãs. Invenção cristã. E eram muito melhores do que são hoje. Hospitais, orfanatos, tudo isso veio do cristianismo. A ideia de assistência social, você vê um político, um revolucionário, um jovem de faculdade do DCE falando sobre justiça social e você acha, nossa, que coisa magnífica! Mas isso já tem milênios. Foi criado pelos judeus e expandido pelos cristãos. Você já leu a Bíblia? Está aqui. Então, a religião política, ela é uma contrafação da religião tradicional. Uma cópia deslavada, um plágio. Não serve para nada. Se você quer realmente pegar esses 3 sensos que você tem e alimentá-los devidamente,
satisfazê-los devidamente, você não pode sair daqui. Você não pode procurar redenção em cada esquina, em cada filosofia. Você precisa ter uma cosmovisão cristã, que é uma cosmovisão verdadeira. Porque enquanto você estiver procurando a sua redenção em outros lugares, você não vai a lugar nenhum. Porque ela não está em outros lugares. O ser humano não é bom por natureza. O ser humano não vai reformar o mundo sozinho. A redenção não vem de movimentos seculares. Ela vem daqui. Eu quero terminar essa minha palestra com um texto que está em Colossenses. É um texto que eu gosto muito. E ele diz o seguinte, quem quiser acompanhar comigo, Colossenses 2, dos versos 8 ao 9, diz o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cuidado. Vão tentar vender para vocês outras redenções, outros sentidos para a vida, outros sistemas de valor e moral. Não comprem, são mentirosos.